Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar tudo que você precisa saber sobre o Free Float. O que é o Free Float, qual a importância dele na sua avaliação de uma empresa, como calcular esse Free Float, se tem algum risco associado a um baixo Free Float ou não, quais são os riscos de ter um baixo Free Float, e se existe algum número ideal que você precisa buscar na sua avaliação em relação ao Free Float. Então acompanhe esse vídeo até o final que você vai entender absolutamente tudo o que você precisa sobre esse indicador. E se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificado CEA pela Anbima, também sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM para atuar, também sou dentista e investidor há alguns anos. E antes de eu começar a falar aqui tudo que você precisa entender sobre esse indicador, eu queria te pedir um grande favor. Se você não é inscrito ainda e está assistindo esse vídeo, eu peço para você se inscrever nesse canal, porque isso me ajuda demais. Ajuda o canal a crescer, ajuda o YouTube a entender que esse canal produz conteúdo de qualidade. Então, inscreva-se, só clicar no botãozinho aqui abaixo de se inscrever e dê um joinha, dê um like, porque isso também acaba ajudando o algoritmo do canal, porque o YouTube entende que se a pessoa dá um like, é um conteúdo relevante, é um conteúdo interessante e ele entrega para mais pessoas. Então, se inscreva no meu canal e dê um like aí para esse canal chegar para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo sobre Free Float. A primeira coisa que você precisa entender, quando você vai avaliar uma ação, você vai avaliar uma empresa lá que você está pensando em investir, aí você vai lá e consegue procurar alguns indicadores e acaba achando lá um nomezinho chamado Free Float. E aí você fica sem saber, sem entender se aquilo é importante, se não é, se vale a pena você gastar um tempo avaliando o Free Float ou não. Então a primeira coisa que você precisa saber é o que é esse indicador, né? O que é esse Free Float. E nada mais é Free Float do que o percentual das ações de uma empresa que elas estão em circulação na bolsa. Então se eu tenho ali um Free Float de 30%, significa que 30% das ações dessa empresa elas estão em circulação no mercado. Dá para você comprar ou vender essas ações aí que estão em circulação. Aí você pergunta assim, Guilherme, mas se a empresa tem 100% de ações ali, onde é que estão as outras ações que não estão em circulação no mercado? Basicamente, essas ações que não estão em circulação, elas estão na mão dos controladores, dos administradores da empresa, ou essas ações elas podem estar em tesouraria, guardadas lá, e elas também podem ser as chamadas preferenciais de classe especial, ou as conhecidas como Golden Shares. Essas ações, as Golden Shares, são muito específicas. Elas são de algumas empresas estatais, né, de capital misto, e são ações que, se o governo, depois que o governo se desfaz de algumas ações, mesmo assim ele mantém o poder de decisão ali com essas Golden Shares. Mas é basicamente as ações que não estão em circulação, elas estão ali com os controladores, com os administradores, ou estão em tesouraria. E aí, as outras, o restante, elas estão lá em circulação para que as pessoas possam comprar ou vender. Aí você fala assim, Guilherme, beleza, estou entendendo, né, o que é o Free Float, já sei que são as ações que estão em circulação disponíveis ali para eu poder comprar, para eu poder negociar. E qual o impacto desse Free Float ser baixo, né? Se eu tenho poucas ações em circulação ali, o que isso pode afetar? Qual a importância disso? Basicamente, se você tem poucas ações em circulação, você tem uma baixa liquidez daquelas ações. Imagine que tem pouquíssimas ações ali podendo ser negociadas. Se tem pouquíssimas ações sendo negociadas, a liquidez é muito baixa, né? Porque você não vai conseguir comprar ou vender na hora que você quiser, porque tem poucas ações. Então, esse é um dos impactos de um Free Float baixo. O segundo impacto é uma maior volatilidade nos preços. As ações que têm baixa liquidez, por conta do Free Float baixo, elas oscilam mais. Por quê? Porque se tem poucas ações ali, qualquer compra que a gente faça, né, como tem poucas ações, o preço ele vai subir mais ou vai descer mais, já que tem uma menor liquidez. Um terceiro impacto seria um pouco subjetivo, seria basicamente a gente avaliar a governança da empresa, né? Algumas pessoas podem entender como se o controlador da empresa ele não quisesse mais acionista minoritário. Então ele vai tirando as ações de circulação, deixa um free float bem baixo, os acionistas ficam lá meio que sem ter muito o que fazer, não tem muita opinião de voto ali, já que tem poucas ações em circulação. Então, a governança tende a ser um pouco mais duvidosa quando o free float é muito baixo. Por quê? Porque isso pode induzir o investidor a achar que o controlador não quer que ele esteja ali.
E um quarto impacto aí na questão do free float baixo seria o maior risco de fechamento do capital dessa empresa. Como assim, Guilherme? Maior risco de fechamento de capital? Basicamente, imagine que uma ação tem pouquíssimas ações em circulação lá, uma empresa tem poucas ações em circulação. Então, se o controlador ele quer fechar o capital da empresa, basta ele comprar essas ações que estão em circulação. Ele compra tudo e fecha o capital. Então, se tem pouquíssimas ações, ele precisa de pouco dinheiro para comprar essas ações ali. Então, fica mais fácil para ele fechar o capital dessa empresa. E aí vem um grande detalhe. Preste bastante atenção nisso. Imagine que uma empresa tem lá um free float baixíssimo e aí vem alguma crise, não por conta da empresa em si, mas por conta do mercado acionário. As ações caem bastante, todas, né? Normalmente caem muito. E aí, como essa empresa que tem um free float baixíssimo caiu muito também, o controlador ele acende um alerta ali. Ele fala, opa, essas ações elas estão muito baratas. Então, vou aproveitar que elas estão baratas, recomprar tudo aqui lá embaixo e vou fechar o capital. Então isso pode ser um dos pensamentos do controlador que pode acabar prejudicando o acionista minoritário lá. Porque se ele tem essas ações lá, ele não quer vender. Só que se ele não tem força de voto, se o controlador tem quase todas as ações, então é mais fácil para ele fechar esse capital. Então o acionista ele pode ir lá, mesmo que ele não venda essas ações, ele pode ficar com essas ações e uma empresa com capital fechado, e ele não tem as informações que ele precisaria ter. Então isso pode acabar prejudicando o acionista minoritário, caso isso aconteça. Aí você pergunta assim, Guilherme, então dê um exemplo aí de uma ação, de uma empresa que tem um free float mais baixo, para a gente entender mais ou menos como é que funciona. E aí, às vezes, provavelmente você pode ter ouvido já alguém falar assim, as ações ON não tem liquidez e a preferencial tem mais liquidez, mas não tem o tag along lá, né, que é a segurança do investidor. Inclusive, se você não sabe o que é tag along, tem aqui um vídeo meu explicando exatamente o que é tag along. É importante você saber o que é isso também. Então vai lá no meu canal, procura o que é tag along para você entender. Então as pessoas às vezes falam, né, os investidores, essa ação aqui tem uma baixa liquidez, as ON, as ordinárias, e a PN tem um baixo tag along. Então não vou investir nessa empresa. E aí você pode ter ouvido falar, por exemplo, da Ferbasa. Se a gente olhar a Ferbasa, que o código é FESA 3 e FESA 4, as ações ordinárias da Ferbasa, a FESA 3, ela tem uma baixíssima liquidez. E por que ela tem uma baixíssima liquidez? Porque o free float das ações ordinárias é de apenas 1%, é 1,06%. Já o free float das ações preferenciais, que são aquelas que têm liquidez, o free float é bem alto, acho que está na casa dos 60%. Então, o free float total, as ações ON e PN, dá um free float ali por volta dos 40% mais ou menos. Mas das ON é muito difícil que você invista na FESA 3 exatamente por conta disso. Quase todas as ações, as ordinárias, elas estão lá na mão do controlador. Então, basicamente, você vendo tudo isso, vendo esse free float, ele pode ser um indicador importante na sua tomada de decisão de investimento. Mas, de longe, ele não é um dos mais importantes. Tá? Isso é apenas um dos filtros que você poderia olhar ali para ver se você investe ou não. E você pergunta assim, Guilherme, mas não tem um free float mínimo ali para pelo menos proteger um pouco o acionista minoritário? E tem sim. Hoje em dia, para a empresa abrir seu capital, ela precisa de um free float mínimo de 25%. E se ela tiver no maior nível de governança, que é o novo mercado, ela pode ter um free float um pouco menor, de 15%, desde que ela tenha ali pelo menos 25 milhões de reais de volume negociado por dia. Ou seja, essa empresa ela tem que ter uma alta liquidez para que o free float ele seja um pouco mais baixo, ali de 15%. Se ela não tiver esse volume todo negociado ali diariamente, ela precisa ter no mínimo 25% de free float. E aí a gente vai seguindo a nossa linha de raciocínio aqui. Você já entendeu o que é o free float, você já entendeu qual é o impacto dele nas empresas que você investe. E aí você me pergunta assim, Guilherme, então eu devo tomar o free float como um dos principais fatores ali na minha tomada de decisão? Eu já dei até um spoiler falando que não. Então, definitivamente não. Você não vai usar o free float como principal fator na sua tomada de decisão. Ele é só um dos auxiliares. Inclusive, eu vejo que muita gente ainda se sente inseguro para avaliar uma ação, para tomar essa decisão de investimento. E por isso, né, pensando nessa insegurança que várias pessoas têm, a gente criou uma solução
para isso, para vocês que ainda têm essa insegurança ao investir. E a gente tem uma solução que pode ajudar você. A gente tem uma empresa que faz exatamente o planejamento financeiro para você, monta a sua carteira de investimento com base no seu perfil e define quais os investimentos específicos que você precisa ter ali. Exatamente personalizado e de acordo com aquele perfil que você queira. E se você quer ter essa experiência, se você quer ter esse auxílio nosso para montar esse planejamento, escolher os ativos, escolher os investimentos que você precisa ter, é só você clicar no link que está na descrição aqui e aí você vai poder tirar todas as suas dúvidas a respeito desse nosso serviço. Então você vai lá, clica no link aqui na descrição e vai lá, tire todas as suas dúvidas sobre esse nosso serviço. Outra dúvida que muita gente tem aí com relação ao Free Float. Sim, Guilherme, já entendi o que é, qual a importância, se eu preciso focar muito nisso, mas como é que eu vou calcular, né, o Free Float? Como é que eu vou saber encontrar qual que é o Free Float? Basicamente, é muito simples, é muito fácil. Basicamente, você vai pegar o número de ações em circulação daquela empresa e dividir pelo número total de ações daquela empresa. Aí você vai achar um número, um valor, e você vai multiplicar esse valor por 100. Feito isso, encontrou o percentual do Free Float ali. Vou te dar um exemplo. Imagine que uma empresa tem lá 500 ações em circulação no mercado. E aí quando você vai olhar o número total de ações, são 10 mil ações totais que tem ali essa empresa. Então você vai pegar 500, dividir pelos 10 mil, você vai achar um número de 0,05. Multiplica por 100, você vai achar o valor de 5%. Esse é o Free Float dessa empresa. É muito simples de calcular. Existem outros sites também que já dá essa informação ali meio que mastigada para você. Já tem um percentual do Free Float lá para ficar mais fácil. Mas eu gosto sempre de tirar essa dúvida fazendo esse cálculo, que às vezes as informações que estão nos sites não batem com a realidade. Então você olha, faz um filtro inicial e depois faz o cálculo lá, como eu te ensinei. Então agora você já entendeu como calcular, o que é, qual a importância, e eu vou fazer um resumão aqui do que você precisa se atentar com relação ao Free Float de fato, para que você saia desse vídeo com essas informações aqui na sua mente, tá? Qual a importância do Free Float? Na sua tomada de decisão, sendo que não é o principal fator de tomada de decisão para você. Então, é importante, mas não é um dos principais. Segundo, na avaliação de liquidez. Então você vê, tem baixa liquidez, pode ser questão do Free Float. Terceiro fator relacionado ao Free Float. Primeiro, tomada de decisão. Segundo, avaliação de liquidez. E terceiro, agora, avaliação de risco de fechamento de capital, que é aquilo que eu falei. E o quarto fator seria a avaliação da intenção dos controladores, né, para ver se eles querem, se eles não querem muito acionista minoritário, se a governança é bastante transparente ou não. Então se tem muito Free Float ali, se o Free Float é bastante elevado, isso é um bom indicativo naquela empresa, tá bom? Então basicamente era isso que eu queria que vocês entendessem sobre Free Float. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.